Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo aí do nosso treinamento de lançamento das informações no Singel, né? Nesse vídeo a gente vai abordar aí o gestão de qualidade, os lançamentos de pré-solda e solda da extrusão e da termofusão. Então vamos lá, né pessoal? De praxe, né, para começar, site da Tecnopras, gestão de projetos, Singel. Vai pedir ali já o usuário e senha, logar. Vamos selecionar a obra que a gente vai atuar. Já vai aparecer nosso painel de análise. Três pontinhos. Recapitulando, né, um pouquinho aí. A gente primeiro fez o cadastro do material, dos técnicos e do equipamento. Depois a gente fez o lançamento da disposição, no caso nosso aqui no exemplo foi a geomembrana, né? E agora a gente vai para o controle de qualidade. Começando ali com a liberação do equipamento, né, pela termofusão. Então já vamos abrir aqui, como eu sempre falo, né, bem parecido todos, então não dá muita dificuldade ali, é bem simples, né? Abriu, tem as informações que é percentual aprovado, percentual reprovado, novo registro. E novo registro a gente vai selecionar a lagoa, o tanque. Aqui pode variar de cliente para cliente, vai ser cadastrado o nome Lagoa 1, Lagoa 2, reservatório, SAMP 1, SAMP 2, o nome que o cliente der, reservatório de emergência, então infinitas possibilidades é o nome aqui, mas já vem cadastrado, é só selecionar. Número da prova é a primeira, né? Então já apareceu aqui número 1. Muitas vezes isso vem automático, mas pode estar na opção manual, então sempre é bom você estar atento, principalmente às vezes preciso corrigir alguma coisa, aí mudou para o manual, então tipo assim, você vai lá e sempre tem atento qual que é o número da prova que você está fazendo. A hora que foi realizada o teste, então eu posso ou clicar aqui se eu estiver fazendo na hora lá no tablet, no celular, posso clicar na hora ali, já vai puxar a hora, ou simplesmente eu posso digitar a hora que eu fiz o teste. Se eu for lançar depois, no local não tem internet, então eu vou lançar posteriormente. A data que foi feito, vamos botar a data de ontem. A máquina. Na máquina, pessoal, muito importante, chama atenção. Até recapitulando aqui, eu deixei até outra página aberta para mostrar para vocês. Quando eu fiz o cadastro, no vídeo de cadastro, vocês devem lembrar que eu lancei, por exemplo, aqui só JBJ007 no nome e KO77. No caso, quando você lança só o código, vai aparecer só o código aqui. Como eu fiz no vídeo passado, eu lancei só o código, mas quando eu fui montando esse treinamento, eu vi que ficava só o código. Então, para quem tem um conhecimento, já tem uma intimidade aí com as máquinas, já tem um tempo, tranquilo, só o código ele vai saber qual equipamento que é. Porque qual que é o risco? Você lançar ali um teste de pressurização, mas você está na solda de termofusão. Então é importante você que não tem talvez nenhuma experiência, não conhece os códigos, pode ter uma dificuldade de cadastrar como eu fiz. Extrusora. Então eu vou voltar aqui no campo aqui, né? Cadastros, cadastro de equipamento, visualizar todos. Então vocês podem ver aqui, ó, pegar a extrusora aqui. Quando eu lancei ela, eu tinha escrito só o código, só que eu vi que só aparecia o código, ela marca aqui. Então eu preferi para mim, principalmente que é um treinamento, então tipo assim, não vou decorar esses equipamentos que todos são fictícios, né? Lançar aqui o nome, facilitou para facilitar minha vida. Então eu fiz desse jeito. Voltando aqui, né, então, o importante, selecionou o equipamento correto que você está fazendo o trabalho, no caso termofusão, termofusão, termofusora. O técnico que está executando a calibração do equipamento ali, né, e o tipo do material, se ela é lisa, lisa textura, então, mais utilizada aí é lisa, né. Então aqui a gente vai para os parâmetros da máquina, né. Então a temperatura ambiente, vamos trabalhar aí com 26 graus, lembrando, sempre você tem que olhar a temperatura ambiente, não é tipo assim, vi no vídeo que digita 26 graus, 26, não. Você vai olhar, se tiver 15 graus no dia, você vai por 15 graus, se tiver 7 graus, você vai por 7 graus, se tiver 40 graus, você vai por 40 graus. Então, é a temperatura ambiente do dia e do horário que você estiver fazendo essa calibração. A temperatura calibrada ali para fazer a solda da termofusora, vamos ir com 430. A velocidade, que também foi calibrada a máquina para fazer a solda, vamos com 2.5, ressaltando. Esses dois dados que você vai tirar do equipamento, da termofusora, você calibra e é os dados que você tirar ali. Então vamos lá, qualidade do produto. Qual que é o tipo de produto que a gente está soldando? O mais comum é o PAD.
A espessura do cupom, a espessura seria a espessura do material que a gente está soldando. No caso aqui, a gente está trabalhando com 1,5, né? Já lembrando 1,5 aí. O tensiômetro já aparece só o tensiômetro aqui mesmo, cadastrado, então é bem tranquilo. Se você tiver 2, 3 aí na obra, vai aparecer os que você cadastrou aí. Então, no caso que a gente tem um só cadastrado. E a largura do cupom. A largura é 25. No caso aqui já está em centímetro, que nem alguns vídeos anteriores, alguns campos eu pedi para vocês sempre prestar atenção que tem que digitar 0,15, 0,1, então aqui pode digitar 25 mesmo, que já tem centímetro. Observação não é obrigatório preencher, então tipo assim, se você não tiver nenhuma observação, pode deixar em branco, caso tenha alguma observação referente ao processo, é importante colocar aqui. Então, passando essa parte, bem tranquilo, a gente vai para os resultados, para os resultados do descolamento, do teste de descolamento. Pessoal, antes de entrar aqui nos valores, algo importante. É fornecido, e essa tabela, até se alguém não tiver, eu vou deixar anexo aí para estar baixando junto com o vídeo. Essa tabelinha aqui, que a gente tem aqui o cisalhamento, o descolamento da cunha, que é a extrusão, que é a termofusão, né? O cisalhamento e o deslocamento da extrusora. Então a gente vai ter que valores, né? Para material de 0,75, qual que é os valores mínimos aceitáveis, de 1 milímetro, os valores mínimos aceitáveis. Só que vocês podem ver que tem três colunas aqui, né? Newton força, quilonewton força e libra força. Então são três medidas diferentes. O que é importante? Vocês podem ver que repete nas colunas 3. O que é importante nesse caso aqui, pessoal? Vocês saberem qual que é o tensiômetro que vocês estão trabalhando. Um exemplo que a gente tem dentro da empresa por exemplo, Newton força, a gente usa o Leicester. Para Libra, a gente usa o Dentec. Para quilonewton força, a gente usa o Columbiner, que é o quase não usado aí, praticamente não usa ele. Então, qual que é o importante? No caso, quando a gente faz o cadastro para vocês da obra, a gente tem essas informações aqui são preenchidas referente à obra. Então a gente vai pôr que se é automático, não os registros lá que eu falei para vocês, o tipo de geomembrana, espessura, largura do cupom, os códigos dos relatórios. Então aqui o percentual dos ensaios, a distância entre ensaio e tudo. Então está colocado aqui, né? O que é aqui? Vai ter essa configuração aqui, ó, configuração de tensiômetro. Então se o tensiômetro é Newton ou Libra. Então, por costume, a gente realmente já preenche em Newton. Mas se você tiver com o equipamento em Libra, principalmente, é importante você mandar uma mensagem para o suporte, para quem é o responsável aí para estar te orientando referente ao aplicativo, pedindo para ele mudar para Libra, que você está usando o equipamento em Libra, está usando ali o Dentec. Então, isso é importante. No caso esporádico que seja usado aí um Columbine, a gente tem que acionar essa caixinha. Geralmente quando as pessoas vão preencher aqui, ele começa já a acionar as caixinhas. E dá erro, por quê? Quando você seleciona essa caixinha, você está pegando o Newton força e transformando em quilonewton força. Então ele dá uma conversão. Por isso dá erro. Então, caso essas caixinhas só são preenchidas caso você esteja usando um Combiner, que mede em quilonewton força. Caso o equipamento meça em newton, você só vai preencher o seu resultado aqui, como a gente vai fazer agora. Então vamos pegar aí no exemplo aí, né? Vamos pegar aqui uns valores aleatórios aqui, né? Então, para vocês verem, né? Simples, só digitando aí, né? Bem tranquilo. Caso eu digite um valor menor, que pode acontecer de dar, ele vai dar um reprovado aqui. Depois eu vou fazer um outro exemplo com reprovado para mostrar para vocês. Então, prontinho. Foi lá na máquina, no tensiômetro, fez o teste, lado A, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B, pegou os resultados, preencheu aqui. Ok? Vamos fazer o teste de cisalhamento agora. Fez o cisalhamento, vamos digitar os resultados aqui. Mesma coisa, pessoal. Deu um valor abaixo, ele pode dar um reprovado aí. Lá, o reprovado. Então, se tiver abaixo do permitido da tabela, ele já vai dar um reprovado aí. Quando eu digito
valor, ele escreve 5 dos cupons somente podem atingir até 80% do valor permitido. Deseja continuar no lançamento? Vou pôr um sim aqui, senão ele apaga tudo. Se você pôr não, por quê? Por causa desse valor que ficou muito baixo. Ele já está reprovado, mas ele deu uma tolerância aceitável ali pelo valor. Então, só para a gente fazer o nosso exemplo aqui, né? Vamos lançar certinho. Então, deu aqui já tudo certinho, o aprovado, né? Dou salvar. Salvando, a amostra salva com sucesso. Ok, então já vai estar registrado aqui o meu teste e tal, o seu resultado. Eu posso ver aqui. Ele tem aqui o aprovado o aprovado do descolamento e o aprovado do cesariamento. Então, bem simples, pessoal. Vocês viram, é só pegar o seu resultado da máquina digitar. Já aparece aqui o percentual de aprovação descolamento e o aprovado do cesariamento. Então, bem simples, pessoal. Vocês viram, é só pegar o seu resultado da máquina digitar. Já aparece aqui o percentual de aprovação 100% e de reprova 0%. Então, vamos lá. Novo registro. Vou fazer um exemplo aí para vocês de uma reprova. Mesma coisa no descolamento, né? Se tiver mais de um abaixo ali, ele vai dar o erro, vou continuar, então já deu duas reprovas aí, né? Só para exemplo, pessoal, por isso que eu estou digitando os valores assim. Então, pessoal, fiz aqui, deixei reprovado primeiro só o descolamento. Então, salvar, ele salvou, quando eu venho aqui, ele vai ficar vermelhinho. Então, tipo, se eu sei que esse teste foi reprovado. Reprovado em descolamento. Mas em cisalhamento ele está aprovado. Então, é reprovado. De qualquer jeito, o item está errado. Importante, pessoal, sempre lançar a reprova. O pessoal geralmente não lança a reprova. Por quê? A reprova é onde a gente vai conseguir ter controle de levantamento de dados. Então, ver, tipo assim, qual equipamento está dando mais problema, se tem um padrão de regulagem inicial que atende melhor. Então, a gente vai fazer uma análise de várias obras e vai gerar um padrão. Ó, pessoal, geralmente começa o equipamento assim. Então, se dois ou três equipamentos da mesma marca, um só está dando problema e dois não, porque como tem o rastreamento do equipamento, a gente vai conseguir ver, então esse equipamento é com problema, então vamos, o que que falta? Vamos ver com a manutenção, vamos calibrar, vamos ver os componentes, fazer uma análise. Então, tipo assim, não bota na sua cabeça que é para ver quem que erra mais, quem que faz mais coisa errada, não. Essas análises são importantes para a gente estar melhorando, para vocês, principalmente, porque o equipamento estando revisado, estando melhor, você tem um padrão já inicial, uma configuração, um procedimento começar, vai te agilizar o teu tempo, vai otimizar o serviço, você vai ter menos dor de cabeça, então é importante lançar a reprova, por N fatores de análise, principalmente que a gente consegue levantar aí. Então, vou editar aqui, só para a gente ver, vou botar aqui um valor bem abaixo para a gente reprovar também. Então, eu posso ver aqui, ó, que ele já deu reprovado agora aqui também. Geralmente ele fica vermelho, pessoal, também. Não sei porque a configuração que eu acho que por causa do editar ele vai precisar atualizar. Fechar o programa e abrir o programa ele vai voltar vermelhinho ali. Mas como a gente, para não perder tempo, eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele até lançado aqui mesmo. Então, pessoal, pré-solda é isso, de termofusão, né? Vamos lá para de extrusão. Não muda nada, pessoal. É a mesma coisa, praticamente. Ah, uma coisa interessante, vou mostrar para vocês antes da gente mudar de módulo aí. Então aqui, ó, visualizar todos. Não vai dar para me mostrar para vocês, mas de acordo a gente vai lançando aqui, que vai estando a reprova ou aprovado, ele vai mudando o percentual aqui, né? O máximo é 100%, teve 20% de reprova, vai ficar 20% aqui, 80% aqui. Então ele vai fazendo esse cálculo, mas acho que devido a digitar aqui, ele vai ter que dar uma reiniciada mesmo. Então, só fazer dois testes aqui para ver se eu consigo. Ele tá marcando reprovado, mas não sei por que ele não marcou vermelhinho, pessoal. Mas vamos lá para frente. Então, vamos lá, né? Controle de qualidade, liberação da extrusora. Não muda muita coisa, mesmo layout, novo registro. Então, eu vou selecionar o lagoa, o tanque, onde eu estiver executando. O número de prova já veio, né? Vou botar a hora, botar a data de ontem. Vou botar a máquina, o que é uma importante, parece todas, extrusora, né? Tô fazendo extrusão. O técnico responsável.
Vamos trocar aqui o técnico. O material, a temperatura ambiente. Aqui seria a temperatura da extrusora, né? Então vamos lá com 260. E a temperatura do soprador. Então o outro era a velocidade, aqui é a temperatura, certo? Material, mesma coisa. Espessura, tensiômetro e o cupom. Igualzinho, observação, mesma questão. Aqui no caso, como é diferente, né? O material só tem um lado, só vai ter o preenchimento do lado A, né? Deslocamento, cisalhamento igual. Então vamos lá, né? Vou digitar aqui os valores. Mesma coisa, pessoal. A caixinha aqui, só se for kN força. Provavelmente vocês nem vão chegar a usar isso. Peguei ali, né, 5 amostras, 5 amostras para extrusão, né? Lembrando que a termofusão dá 10 amostras porque cada uma gera duas, né? Quando ela é dividida. Então, salvar. Salvei, prontinho, pessoal. Mesma coisa, já vai dar aqui 100%. Tranquilo. Vou tentar até fazer a reprova aqui para vocês verem. Então, lá para vocês é 2, né? 60% aprovado, 40% aprovado, porque ele leva em consideração as amostras. Então, por isso que deu 60%, não ficou 50-50. Então, já vocês vão ver aqui reprovado, certinho. Beleza? Então, vamos partir para o próximo tópico. Aqui é bem simples, é bem parecido. Então, fez a calibração do equipamento, fez os testes, partiu solda, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela termofusão, então. Bem parecido. O layout. Novo registro. Vou botar aqui, selecionar nosso lagoa aqui, o nosso tanque. O número da solda já veio automático. Aqui, ó, técnico de qualidade. Então, o técnico de qualidade é a diferença do técnico soldador. O técnico de qualidade é o que vai ser responsável por analisar aquela solda, se ela é boa, se ela tá ruim, como que tá, se tá muito queimado, se deve refazer ou se tá aprovado. Então, o técnico de qualidade aqui vai de 2 colaboradores. A data da solda, eu vou pôr a data de ontem. Horário, vamos pôr um horário mais cedo aqui. Vamos deixar o horário de início e o horário de término. O equipamento, muito importante, pessoal, aparece todos os equipamentos. Olhar qual equipamento que você está lançando certinho. O técnico que executou a solda. Algo importante, pessoal, quando a gente preenche direitinho aqui, de acordo com o lançamento, ele vai lançar aqui também. Por que não tinha aparecido antes aqui? Porque o horário não batia com o horário que eu executei a termofusão. Então ele já acusou que, como eu soldei, se eu não tinha calibrado a máquina, se eu trocar a data, por exemplo, aqui, ó, dia 2, ele vai sumir, porque dia 2 não teve calibração da máquina, então não puxa dado. Então eu vou aqui, ó, dia 3, e ele já puxou os dados para mim da calibração da máquina. Então é importante estar atento disso. Não puxou, algo pode estar errado aqui. Então, já veio os dados aqui para mim, né? 26 graus. Beleza, então aqui é a mesma coisa lá, né? Temperatura ambiente, temperatura da máquina, termofusão. Ah, a solda começou a ficar queimada, teve algum problema, precisa alterar. Vai lá fazer a liberação da máquina, ele vai puxar ali a hora, tudo, e vai puxar os dados novo. Então é sempre importante, isso aqui tem que manter igual da calibração. Precisou mudar, começou a dar problema, esquentou muito o dia, esfriou muito o dia, faz uma nova pré-solda que já vai vir aqui as informações. Então, aqui vai pedir para mim se é solda painel ou solda lacre. Então, eu seleciono se for solda lacre, se for solda painel. Os painéis que estão sendo soldados, então já vai aparecer uma lista de painel aqui, né? Então, vamos pôr aqui o painel 1, painel 2. Ele já vai aparecer aqui o painel aqui, ó, inferior, superior, que é importante também. A gente sempre tem que ver qual que é o painel inferior, qual que é o painel superior que foi soldado. Então, painel 1, painel 2. Ele já puxou o comprimento dos painéis. Sempre vai puxar do inferior. Caso eu bote um... Aqui, ó, por exemplo, 9, que eu lancei um painel menor, 20. Ele vai puxar 20 de comprimento. Mas caso eu faça ao contrário, botar o 9 no lugar do 2, ele continua o 50 do primeiro painel. Vamos lá lançar, né? 50. Vamos supor que o painel foi soldado inteiro. Caso o painel não tenha sido soldado inteiro, você vai botar só 20, a medida que foi soldado aqui. Observação.
Creio eu que não precisa colocar aqui também, já vamos fazer o teste agora, né? Eu acho que só da geomembrana que a gente, se não tiver observação, tem que pôr um tracinho, senão vai dar erro. Então, salvar. Beleza, salvou todos os dados com sucesso. Então, eu já vou ver aqui, ó, que já vai ter aqui meu painel lançado, né? Tudo certinho, os dados que eu lancei. Aqui já vai aparecer que foi lançado 50 metros. Ainda não tem nenhuma DSF para ser lançada, então eu vou fazer mais dois lançamentos aqui, pessoal. 600 metros já vai aparecer 4, então de acordo vai aparecendo para vocês verem como que ela demonstra que eu já vou fazer o lançamento aqui. Então eu vou fazer, vamos usar novo registro. Então, pessoal, lancei os três painéis, né? Vocês vão ver aqui, ó, já apareceu aqui, ó, tem que ser feito uma DSF nesse pedaço aqui, nesse painel. De acordo vocês vão lançando aí, ele já vai aparecendo aqui o que tem que fazer. A DSF. Então, bem tranquilo, já apareceu aqui, vocês sabem o que tem que fazer, né? A gente vai entrar nesse o que é a DSF mais para frente aí, né? Para quem já tem campo aí sabe o que é, para os novos aí que estão aprendendo, estão sendo treinados aí para soldar, para usar o aplicativo, a gente vai estar abordando ele nos ensaios aqui. Então, beleza, bem tranquilo, não tem mais mistério aqui a solda. Antes de eu passar para o próximo modo, pessoal, todas essas soldas aqui, já vou mostrar para vocês, próximo modo não, né? Próximo campo ali, a solda por extrusão. Caso eu queira ver o relatório de tanto do lançamento, cadastro, solda, é bem simples. Eu posso vir com a impressão, todos são bem parecidos. Eu vou selecionar ali o período que eu quero, um exemplo ali, eu quero procurar de tal data a tal data. Vou selecionar a lagoa ali, o local que a gente está executando a atividade, carregar. Então, carregando, ele carregou, imprimir. Ele já vai aparecer o relatório. Eu venho nesse maisinho aqui, ó, no cantinho da tela. Nesse calendáriozinho, ele já vai aparecer aqui. No caso aqui, foram lançados os três no mesmo dia. Se fosse dia diferente, ia aparecer aqui 2, 3, 4. É por dia isso aqui. Então, aqui eu já visualizo o meu relatório, né? Vai ter aqui o nosso projeto, modelo, localização com os dados que eu preenchi, o código. Então, eu posso ver aqui o relatório. Um fato importante aí que é importante citar, já vem as assinaturas aqui, né? Caso você queira, tá numa obra e não tem internet e tal, não consigo lançar, tenho que anotar, o que eu recomendo vocês? Pega um caderno, anota as informações, principalmente as informações que vem aqui pedindo aqui, ó, para você lançar mais tarde e tal, na hora que você estiver num local com internet para você lançar. Caso também você queira, a gente tem os nossos modelos aqui impressos, né, da Tecnopras. Então vocês podem ver aqui, ó, na pré-solda, por exemplo, já vem até a tabelinha aqui para você estar utilizando. Então, pré-solda aqui por extrusora também, tem a tabelinha, já foi até dividida as partes ali para facilitar. Tem também a ficha aí da solda dos reparos, de extrusão, solda cunha. Então você pode, vou deixar também esse material anexo ao vídeo. Você pode baixar, você pode pedir para imprimir esse material, tá preenchendo ele ali, fazer um arquivo seu, né? Então, é importante você anotar tudo isso. Não deixa tentar anotar de cabeça e depois lembrar e jogar a informação errada. Por quê, principalmente? Muitas obras vai ter um fiscal de obra, alguma coisa, vai ter um encarregado acompanhando. E você pode não perceber, ele pode estar anotando essas informações, porque é divulgado para o cliente que a gente tem esse aplicativo, que a gente tem esse controle e tudo. Então você pode não perceber, ele está anotando algumas informações para comparar se está sendo certo, se está sendo lançado com verdade ali todos os dados, se está tendo ali um trabalho com responsabilidade mesmo, honesto ali, né, podemos dizer. Então é importante você ser certo com o que você está fazendo. Então, lance direitinho, anota as informações, pega ali, ó, copia ali, aqui que eu preciso anotar todo dia, hora inicial, hora final, e faz o lançamento. Imprime a ficha, que a ficha já tem os dados ali, pode preenchendo elas, chega no hotel, no alojamento, onde você tiver internet, até no container, faz o lançamento ali certinho e seja fiel nas informações. Por que que não falei? Aí o cliente vai comparar, opa, mas está errado. Eu estava acompanhando lá, eu vi uma reprova e não está aqui lançado. Por que não lançou? Aqui está dizendo que o cara lançou tal hora, mas eu acompanhei esse painel que foi lançado de manhã. Então vai ficar feio para você, principalmente, e a empresa vai ficar mal, porque já disse, tipo assim, a gente tem um aplicativo, mas usa as coxas, a gente faz um investimento e não utiliza. Então é importante ter esse empenho aí, pessoal, de estar fazendo, de estar preenchendo. Isso facilita a vida de vocês, a nossa.
É algo que está entrando no mercado da tecnologia, a gente não vai fugir disso, não adianta falar para vocês, porque eu já fui do chão de fábrica aí, né? Muitas vezes as pessoas chegam, agora vai ter que fazer esse procedimento. Vocês falam assim, encheção de saco, vou perder tempo, vai atrasar meu serviço. Não vai atrasar o teu serviço, não é perca de tempo. Essas informações muitas vezes são muito úteis aí. Gera histórico, gera rastreamento, às vezes muitos problemas, vocês nem acompanham, mas muitos problemas às vezes que dá quando chega na diretoria, nos cargos mais acima, engenharia, vocês são defendidos, nem chega a vocês por causa dos dados que vocês lançaram. A gente tem exemplo de obras que o cliente quis alegar várias coisas e graças aos dados coletados a gente conseguiu falar, não, 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 tá aqui, ó, foi registrado, tal, tal, então não foi erro do nosso colaborador. Então vocês às vezes nem ficam sabendo, nem chega para vocês e muitas vezes é isso que salva aí até a dor de cabeça. Vocês ter a paz de chegar no alojamento, no local de descanso e não tá ninguém ligando para você, ó, você fez errado, não sei o quê, e você tem que pensar, lembrar, justificar. Então é importante a gente ter aí esse zelo com o aplicativo, tanto o Singel, o RDO, buscar informação, buscar melhorar. É que nem eu falo o pessoal, acho que eu falei até no treinamento do RDO, quando você começa a se empenhar nessas coisas, você não está crescendo só a empresa, você não está melhorando sua empresa, você está melhorando você profissionalmente, você está se envolvendo em um processo aí novo, você está se abrindo a aprender, o conhecimento ninguém te tira. Hoje você pode estar usando esse aplicativo na Tecnoprazo, futuramente você pode estar em outra empresa, a empresa pode estar instalando o aplicativo, você já vai ter uma ideia, uma base de como preencher, de como você pode dar ideias de melhoria. Quando você vê, quando você abrir os olhos, você fala, nossa, olha pra você ver como é que aquilo lá fez diferença. E eu ainda achei que era uma bobeira, que era só uma encheção de saco. Então, abra sua cabeça para isso, para estar buscando coisas novas, para estar melhorando, para estar botando ali os dados fielmente. Tipo assim, muitas vezes tem coisa que, a pessoa não coloca. Seja diferente, coloque, observação principalmente. Às vezes a pessoa coloca coisas críticas, mas você pode colocar ali a observação da máquina, por exemplo. Foi percebido que a máquina inicialmente, quando está muito quente, é melhor essa temperatura para a calibragem dela. Foi anotado. Você pode escrever isso, vai ser um diferencial no seu relatório, vai sair ali. Então, tipo assim, quando um cliente ou até a gente for pegar o relatório, vai falar assim, nossa, relatório de fulano é diferenciado, olha para você ver, ele põe informação tal, ele põe dado tal, os outros não põem, esperam pedir para colocar. Então, um conselho profissional para crescimento dentro da empresa, dentro da sua vida aí profissional, na sua caminhada, seja diferente, entregue algo a mais, não espere ficar falando, você tem que fazer, agora é obrigado a fazer isso, agora é obrigado a preencher isso. Não, seja diferente, veja o crescimento. Não vou citar nomes aqui para não agradecer, mas principalmente no Singel e no RDO, a gente viu muitos colaboradores que se destacaram nisso. Eles foram diferentes, eles buscaram, eles começaram a usar opções que ninguém estava usando. Então, tipo assim, mostraram interesse em aprender e dominar a ferramenta. Então, tipo assim, quando você domina, vira algo como dirigir. Você não pensa assim, agora eu vou engatar a primeira, agora eu vou engatar a segunda. Eu tenho que primeiro pisar na embreagem, depois frear. Não, é automático, você já faz. Então, tipo assim, não torna difícil dirigir, por quê? Você se tornou algo automático. Imagina se toda vez você pensar cada reação que você vai fazer. Ia dar muito mais trabalho. Imagina você na solda, pensando aí milimetricamente. Não, eu tenho que pegar geomembrana. Eu tenho que medir a geomembrana. Agora eu tenho que botar a temperatura da máquina. Eu tenho que olhar a tabela, eu tenho que fazer isso. Não, vai se tornando um processo automático. Você vai conhecendo a máquina, você vai conhecendo o equipamento. Quando eu estava coletando dados, que nem eu falo, a minha experiência é mais teórica do que prática, né? Então entrei em contato com alguns técnicos e pedi informações, comecei a questionar dúvidas que foram surgindo durante o meu montar o treinamento. E uma das conversas foi essa, aqui já é meio automático, tal, a gente já sabe mais ou menos, eu já calibro a máquina ali no tempo frio, que eu sei que vai esquentar, eu já calibro ela no máximo dela ali pro tempo frio, porque de acordo vai esquentando, eu sei que eu vou aproveitar mais ainda a temperatura que a solda, então você vai vendo conhecimento. Então, o aplicativo é a mesma coisa, quando você tiver conhecimento, quando você tiver domínio, ele vai se tornar automático, não vai ser um negócio pesado para você. Você já vai preencher, já vai lançar informação. Tanto que as primeiras pessoas pioneiras no aplicativo que se dedicaram, que eu citei o exemplo, para elas é automático. Elas não querem voltar para o papel.
Elas não querem ficar com a caneta anotando. Elas até anotam se não tem internet e tal, mas elas já sabem ali as informações. E para ela é algo útil. Ela me cobra às vezes. Ela me liga, ó Renan, preciso disso. Renan, não dá para ver a melhoria disso. Renan, não dá para se eu colocar isso, como é que fica? Elas estão crescendo, estão buscando mais. E isso é diferencial. Eu repasso isso para frente, elas mostram. E que nem eu falei, quando pego o relatório de uma pessoa que faz o básico e do que faz o a mais, a gente comenta entre a gente. A gente comenta, fala, nossa, fulano é diferenciado mesmo. Olha que relatório, olha o jeito que ele escreve, olha os primeiros relatórios dele, olha quanto que ele evoluiu. É visto isso. Então o que eu faço? Sempre busque melhorias. Vamos lá, né? Finalizar o nosso treinamento aí. Últimos lançamentos, solda por extrusão. Então vamos lá, novo registro. Agora é uma solda por extrusão. Bem parecidas as informações vocês vão ver. Então vou lá selecionar o local, número de solda, dar uma conferida, né, se está certo. O técnico de qualidade, também que pede técnico de qualidade. A data que está sendo executada a solda. O horário, vamos botar o horário aqui mesmo. O horário de término. Pessoal, vocês podem estar questionando, né? Esse cara solda muito rápido, esse cara solda muito devagar, como eu disse. Muito meu conhecimento é teórico, então, tipo assim, muita informação, toda a informação aqui é fictícia, nada aqui é um exemplo real. Não tive esse tempo de catar um exemplo real, tudo. Então, tipo assim, até tive, mas eu foquei em outras coisas, acabei não buscando esses dados mais precisos aí. Mas para vocês entenderem aí, até para vocês se divertirem fazendo críticas, ficou esses dados aí, né? Então, solda painel ou solda lacre é importante sempre, pessoal, denominar a solda certinho. Quando põe solda lacre, ela fica marcada que ela é solda lacre. Quando põe solda painel, fica marcado que é solda painel. Então, preciso rastrear onde foi feito a solda lacre. Eu vou lá no relatório, eu sei onde foi feito. Solda painel, eu sei onde foi feito. Então, isso aqui gera rastreabilidade, até para quando a gente vai desenhar o croquis no CAD lá, é tudo em cima desses dados que vocês lançam aqui. Então, os painéis que foram soldados, vamos pegar dois painéis aqui, vamos supor que foi soldado ali esses dois painéis, ele já vai puxar a metragem do inferior ao superior, igualzinho do. Mudou só o local, a posição aqui da extrusão e quanto foi soldado. Vamos supor que os 50 metros foi soldado. Sei que é um absurdo, geralmente isso que seria soldado por cunha mesmo. Que a solda ali de extrusão nos painéis seriam os cantinhos onde a cunha não entra, entre os painéis. Os reparos são soldados ali com cunha, né? Os reparos ali até 2,5 m, passou disso já é cap, né? Então eu sei disso, pessoal. Vou botar 50 aqui porque eu vou fazer três exemplos para gerar DX aqui, né, previsto dos painéis. Então, vou selecionar a máquina, importante, aparece todas as máquinas. Vai lá o caboclo soldar com o Spark Test, né? Não, né? A gente extrusão, a gente solda com a extrusora, né? O técnico que vai efetuar a solda, então tá aqui. A temperatura era para ter aparecido aqui, então algum dado meu aqui pode estar. Que eu lancei na data de hoje, ó, para vocês verem. Então, o aplicativo já acusou, né? Opa, cadê minha DX, cadê minha pré-solda lançada? Já acusou. Então, vou selecionar aqui. Aqui é importante, pessoal. Isso aqui é diferenciado. Se você fazer o teste ou se você não fazer o teste. Exemplo, eu fiz ali um separo, fiz as soldas, mas não fiz o teste de estanquidade da solda. Como vocês viram aqui, tem o teste vácuo, o Spark Test vácuo e o Spark Test. Então, vou salvar aqui sem fazer o teste. Então, salvei, bonitinho. Ele já ficou vermelho, acusando que eu tenho que fazer o teste. Vou lançar outro aqui. Então, fiz a segunda solda. É outro painel maior, porque eu quero gerar DX. Pegou o 3 e o 4 aqui mesmo. Aqui, ó, vamos supor que esse aqui eu já fiz o teste de estanquidade dele. Põe a data, quantidade de furo, se foi encontrado furo, você põe aqui se foi encontrado furo. Caso não foi, você deixa em zero mesmo. Se tem furo, é reprovado. Se não teve furo, aprovado, né? Observação, se tiver alguma observação, você coloca aí. A observação não é só referente ao teste de estanquidade, é referente a toda a solda. Então, você pode pôr qualquer observação aqui. Salvei. Então, no caso que vocês podem ver, já não ficou vermelhinho, né? Depois eu fui lá, fiz o teste depois. Beleza, você vem aqui, editar no lapisinho, vai abrir as informações que você preencheu, você vem aqui e preenche o teste. Então você pode deixar em branco, não precisa preencher.
eles achavam que aqui também poderia dar erro. Então eles preenchiam mesmo não tendo feito. Então eles tinham que marcar num papel ali, mapear para depois fazer. Não precisa, pode deixar em branco. Então fiz o teste, já ficou branquinho de novo, certo? Então vamos lá lançar mais uma. Fiz o exemplo aí com 2 furos. Vocês podem ver que ele ficou verdinho por causa da DX. Na verdade, eu fiz o teste, só que o starter está reprovado. Eu fiz o teste na opção errada. Vou refazer aqui. Então, beleza, ele marcou a DX ali. Vamos fazer mais um lançamento, só para a gente ver ali como fica quando ele reprova por furo. Interessante, pessoal. Reprovado pode ser por causa do furo, mas aqui se você corrigir o furo pode ser aprovado. O princípio é um pouquinho reprovado. Salvar. Logo não salvou o meu. Apertei errado ali. Prontinho, salvo, né, pessoal? Aqui eu botei a reprova. Então ele vai aparecer o status aqui, né? Reprovado aqui. Não muda de cor nada, mas a gente tem que sempre estar atento a lançar normal e deixar a reprova. Caso seja, vamos supor, teve furo ali, você corrigiu, você pode, ou até, não sei, passa, você pode até vir aqui editar depois. Mas o aconselhado é, provavelmente reparo, você vai fazer um outro cordão, vai lixar, é fazer outro lançamento, não é mudar aqui não. Então, é muita atenção na hora de lançar os testes aqui, né? O status aqui, ó, tá reprovado, porque teve 2 furos, mas depois o status de refeito. Então, se foi refeito, você pode mudar lá para aprovado. É isso então, pessoal. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Vou deixar o material anexo, como mostrei para vocês lá, né? A tabelinha, as fichas. Espero ter ajudado. Peço desculpa aí as falhas na gravação. E acontece mesmo uns problemas. Mas espero ter ajudado mesmo, que possa servir aí de ajuda para vocês, de auxílio. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo aí. Valeu!